A monilise, em qualquer lugar que chegou, na Costa Rica, na Colômbia, aqui no Peru, no Equador, foi um arraso. Não é isso? Sim. A vassoura chegou aqui com 400 mil toneladas e baixou para 90, até 87. 87 mil toneladas. Caiu para depois ir voltando devagar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cabruca Podcast, que é um espaço para a gente conhecer mais a nossa região, falar da cabruca, do cacau e do chocolate. E eu sou Rézia Lopes e no episódio de hoje nós temos o convidado com conhecimento lá em cima. Ele é engenheiro agrônomo, foi pesquisador da CEPLAC e também é um dos principais nomes por trás do projeto 500. Né? Seja muito bem-vindo, Ivan Costa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com o Cabruca Podcast, né? Eu vejo falar e às vezes assisto alguma coisa do podcast. Mas é um prazer estar aqui e fico à disposição naquilo que for possível, né? Lhe responder, eu estarei à disposição aqui. Ok. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Eu gostaria de perguntar, porque durante décadas o produtor do sul da Bahia ouviu que produzia entre 25 a 30 arrobas por hectare era praticamente o limite da região. Em que momento o senhor percebeu que esse paradigma precisava ser quebrado? Nós trabalhamos na CEPLAC quase 50 anos. Né? E quando eu vim trabalhar aqui trabalhei como agrônomo local, né? Que chama agrônomo local, do escritório local de Itamaraju, vim para Pau-Brasil. Depois trabalhei em Quaraci. Depois me pediram para chefiar a região de Gandu, os 28 municípios de Gandu até Santo Antônio de Jesus. CEPLAC me deu essa oportunidade de conhecer a região toda. E depois a diretoria me convidou para vir ficar na assessoria técnica da diretoria da extensão. Então eu tive a oportunidade. E na hora eles me pediram para trabalhar na área de planejamento e orçamento. Planejamento da área de extensão de assistência técnica. Então eu vim para aqui e, além de conhecer a região toda, eu tive a oportunidade de conhecer os números. Né? Então eu passava todos os números dos 53 mil produtores de cacau da região passavam pela minha mão e dos colegas que trabalhavam comigo no planejamento. Então, todos os dados, números, essas metas, alcances, era tudo na minha mão. Então, eu conhecia tudo isso aqui, tive a oportunidade de conhecer isso. Então, a maior produtividade de cacau que já houve na região foi 40, geral, não é isso? Foi 46 arroba por hectare. Foi a melhor média naquele quinquênio de ouro, 7882. Isso, tá vendo? E a maior produtividade que nós vimos em fazenda de cacau comum, foi 176 arroba por hectare. Um ali em Itapitanga e outro em cacau híbrido lá em Gandu, na fazenda de Seu Calheira. Então, na fazenda de Seu Calheira tinha 175 arroba por hectare. Na fazenda de Aníbal, aqui em Itapitanga, entre Quaraci e Itapitanga, tinha uma área com 176 arrobas. Então, isso a gente tinha visto. Mas o sonho do produtor sempre foi 100 arrobas. Isso era o sonho, né? Isso ficou a vida toda. E a CEPLAC, quando fazia o planejamento de orçamentos para a capacidade de pagamento do financiamento do banco, sempre chegava com a meta de 80 a 100 arrobas. Isso que era calculado, né? Mas, como você disse aí, tinham algumas roças que produziam isso, né? Mas, na média, era que hoje a média vai de 18 a 21, né? Que é os últimos quinquênios aí. 18 a 21, com alguns fazendeiros, né? Se destacando. Mas essa era a média. E o sonho estava longe, né? O sonho era 100, né? E quando eles tinham, então, no máximo 46. 46 era a média geral no ano bom. No ano ruim, ficava em torno de 35, 36 arrobas. E o que motivou o senhor e sua equipe a buscar um novo modelo para a produção de cacauicultura brasileira? A produtividade, com a chegada da vassoura de bruxa, se já era difícil, a produtividade sem doença, com essa doença, a vassoura de bruxa, que existia a doença podridão parda. A podridão parda arrasava também a região, né? Principalmente em regiões aqui do centro, que a gente chama área centro, que é Ilhéus, Uruçuca, Camacã, Quaraci, por aqui por perto, né? Então a gente chamava área centro, que tinha área norte saía de Ubaitaba até Santo Antônio de Jesus. A área sul, daqui de Camacã até Itamaraju.
ou Mucuri, né? Então você tinha, é assim que a CEPAC dividia as regiões. Então, além da baixa produtividade, ainda tinha a podridão parda, que era uma doença na época. E ela, na época, tinha períodos que a podridão parda chovia muito, com umidade alta, então tinha a podridão parda jogava a produtividade mais para baixo ainda das fazendas que tinham algumas áreas que tinha incidência dessa doença. Com a chegada da vassoura de bruxa, aí ficou pior ainda, né? O produtor descapitalizou, mesmo que, se você pegar o gráfico, antes da chegada da vassoura, você via que a produtividade estava caindo em função da capacidade financeira do fazendeiro. Os preços foram caindo, o fazendeiro não tinha capacidade de cuidar das roças, e a produtividade foi caindo. E quando a vassoura chegou, arrematou, né? Quando a vassoura chegou, quer dizer, o produtor descapitalizado, endividado. O banco não liberava mais recurso em função da vassoura. Aí o produtor ficou sem nada. E ficou com a dívida no banco e a dívida de entrega de cacau nos compradores. O produtor ficou arrasado. É isso que eu estou dizendo. Chegou arrasado. O produtor ficou arrasado. E aí, eu nunca trabalhei com cacau diretamente na CEPLAC. Né? Sim. Eu trabalhava com o escritório local, sim. Eu trabalhava com cacau e pecuária, tá? No campo. Né? Mas quando eu vim para aqui, né, eu me especializei em pecuária, de alta produtividade. E trabalhava na assessoria. Depois do planejamento, eu fui para a assessoria de zootecnia. Porque eu trabalhei muito com zootecnia em outra empresa que antes da CEPLAC. Então a diretoria me pediu que eu trabalhasse na área de zootecnia, né, de alta produtividade em pastagem. E eu fiquei trabalhando assim. Mas aí os colegas que trabalhavam com cacau foram se aposentando. Vários colegas foram se aposentando da fitotecnia, né, que trabalhavam com cacau, foram se aposentando. E ficou muita falha. Quer dizer, a CEPLAC não tinha pessoas para substituir nessa área. E o diretor, um dos diretores, o Dr. Milton Conceição, que é uma das maiores autoridades de cacau do Brasil, né, ele me convidou. Eu conheço o Milton desde a escola de agronomia, que eu fiz a escola de agronomia de Cruz das Almas, e o pai de Milton era, o Dr. Conceição, era a maior autoridade lá, na área de fitopatologia e mandioca. E Milton era filho do Conceição e morava dentro da escola, então eu conheço o Milton desde criança. Então, e ele, como ele era o diretor técnico da extensão, ele me convidou. Disse, rapaz, você não pode vir me ajudar aqui na área de fitotecnia, não, rapaz. Saiu da parte de zootecnia e foi para cá, para ajudar cá. Tá? Esse eu vou. Agora, mas eu não vou fazer mesmismo. Se for para fazer mesmismo, eu não vou, certo? Aí a gente teria que ter um desafio grande, né? Que era tentar colocar a região no mínimo no sonho, né? No mínimo no sonho, né? No sonho, 100, né? 100. Ou passar do sonho. Não é para pesadelo, mas do sonho, acima do sonho, né? É porque era um momento que já tinham perdido o sonho, né? Aí tinha que recuperar esse sonho. Estava com insônia já. Né? Tava com insônia. Do sonho passou para insônia, né? Eu estava na insônia. Então, era esse. E um dia visitando a fazenda de Milton, aqui na Porto Híbrido, que é aqui perto de Anuri ali, né? Aqui quem vai, São José, a fazenda era ali, Milton. Tinha uma fazenda ali chamada Porto Híbrido, que é onde tem os clones PH, PH16, PH9. E ele foi, dia de sábado, fazer o pagamento da fazenda e eu fui com ele. Aí quando chegou lá, enquanto ele fazia o pagamento, eu fiquei olhando as áreas de cacau dele ali, né? E vi um pé de cacau, PH16, com mais de 90 frutos. Isso. Eu contei, né? Rapaz, olha a planta, sem muito ajudar, que Milton cuidava, né? Mas sem uma adubação intensa, está com 96 frutas, assim, estanque, né? Estanque, porque eu não contei o ano todo, né? Que ela produz o ano todo, mas eu, em estanque 96, eu fiz a conta, nós chegava perto de 500 arrobas. Né? Uma planta. Aí eu disse, rapaz, aí quando ele voltou, eu disse, pronto, o projeto está feito. É o quê, velho? Aí eu disse ele, olha, não, vamos fazer o projeto 500. Sempre de graça o negócio dele. Do nada. Aí que ele me disse, você está ficando doido, né? E o povo vai chamar você de doido. Meu, o que é que tem, né, chamar a gente de doido? Quem vai ficar doido sou eu. Não é ele que vai ficar, nem ninguém vai ficar. Quem vai ficar sou eu. O doido sou eu. Tudo bem. Bora sonhar. Vamos sonhar. Aí eu falei, mas todo mundo aí dizia, ele disse o que todo mundo ia dizer. Você consegue numa planta, mas não consegue nas 1000. Não é isso? E você vai dentro de uma fazenda ou dentro de uma quadra, você vai ver que tem plantas que produzem diferente, né?
que é o maior problema hoje da região cacaueira, sempre foi, que é a amplitude entre plantas, amplitude entre quadras. Então você chega na fazenda, tem quadras boas, quadras que estão produzindo bem. Tem plantas que estão produzindo bem, tem plantas dentro da área que não produz nada. Certo? Então você encontrava plantas, pronto. Primeira coisa que foi feita no projeto foi fazer um diagnóstico de situação. Quem trabalha com planejamento, ele já sabe que tem que fazer diagnóstico, né, de situação, um prognóstico, isso que trabalha com planejamento, né? E prognóstico. Se continuar assim, vai dar o quê, né? E a gente já sabe o prognóstico. Continuar no mesmo, né, o prognóstico, né? Ou piorar, muita gente diz que vai piorar. E depois você faz um plano de ação, metas, numérica, não é de sonho não, né? Numérica, depois orça, né? Executa um plano. Faz um cronograma. Isso. Executa o plano, um cronograma, depois controla, não é isso? E avalia. Isso é quem faz planejamento, né? Sim. E foi feito assim. Foi feito o programa. Deixando, né, o sonho viável. Deixando o sonho no papel viável. No papel, não é isso? No papel viável. Que na cabeça era viável. Mas todo mundo que se tocava no assunto, aí durante esse processo eu recebi muitos apelidos, né? Eu nunca tive apelido, mas durante esse aí eu recebi muitos apelidos. Aí, primeiro apelido foi Mandrake, aquele grande mágico dos gibis, né? Depois me disseram que eu era Mr. M. É isso? Era o mágico do cacau. Depois dos mágicos, me chamaram de mentiroso. Então, eu não estou preocupado com isso, não. Que era Pinóquio, do nariz grande, mentiroso, né? Aí admiro, né? Então, mas não tem problema, não. Mas se for ficar pensando no que estão falando da gente, a gente não faz nada, né? Eu não estou me preocupando com quem fala de mim, né? Então, eu me preocupo geralmente com o que eu sou. O que os outros pensam de mim, tá. Mesmo que tá numa sociedade, tem que manter numa condição moral elevada. Pronto. E aí, bom, para resolver isso, levantar dos 17 problemas do cacau, foram 17 causas da baixa produtividade. Listei como planejador, listei as 17 causas, né, que apresento aos produtores. E aí teria o seguinte, para chegar na alta produtividade, você tinha que sanar as 17. Não tinha jeito, né? Tinha fazendas que tinha 4, tinha fazendas que tinha todas. Né? Inclusive, eu fiz uma palestra uma vez em Salvador, na federação, e lá um produtor questionou. Não acredito nisso aí, não. Na minha fazenda não tem essas 17 causas aí, não. Aqui está a lista, o senhor leva para a fazenda, amanhã o senhor está lá, tira uma quadra, analisa. Se o senhor tiver 2, melhor, se resolve. Se tiver 3, vai ser mais fácil para resolver. Depois ele me ligou, Ivan, você tem razão, eu tenho as 17, não é isso? Pois é, então... Mas pelo menos diagnosticou ali para poder porque ele ali todo dia, às vezes passa, né? Passa batido, como a gente chama, né, o termo, e não olha, não presta atenção nessas coisas, ou não tinha visão disso, né? Não tinha aviso disso. Então, nós fizemos o diagnóstico e teríamos que trabalhar nisso. Pronto. Como qualquer planejador, a gente tem que fazer objetivos, né? Objetivo geral, né? Produzir 500 arrobas por hectare. Né? Objetivo específico, você tinha que fazer específico. O que é específico? Você tinha que dizer em tempo, meta, tem que dizer tudo, né? No específico. Tudo bem, tá tudo montado, teoricamente. Pronto. Mas para sanar amplitude entre plantas, só existe uma técnica, que é de polinização. Isso? Então a CEPLAC tinha uma técnica de polinização, mas depois a CEPLAC fez polinização para produzir semente, né? Produzir semente para distribuir para os fazendeiros. E não analisava custo, porque tinha que produzir para entregar aos produtores, né? Então, era bancado pelo próprio orçamento da CEPLAC, e não foi analisado em termos de custo e retorno, né? Na área de polinização. Um pesquisador, amigo meu chamado Miller, ele fez na pesquisa, lá no Recôncavo, na estação da CEPLAC, no Recôncavo, e chegou à conclusão que polinização manual era inviável. Isso, inviável. O custo não pagava, o que produzia não pagava o custo da polinização. Ele dá inviabilidade, né? Ali, pronto. Mas só restava para mim isso, não tinha outra, né? Só restava para mim isso. Pronto. Depois a CEPLAC lança a adubação modular. A adubação modular era chegar, né? De 80 a 100 arrobas, pronto. Através de extrapolação da pesquisa, junta uma equipe de pesquisadores da área de fertilidade e lança a modular.
Aí o que é que ele bota? Ele bota de 80 a 100, de 100 a 120, 120 a 160, 160 a 200. Só que ninguém nunca adubou para isso. Porque se ninguém tinha 100, quanto mais adubar para 200, né? Pronto. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. Aí nós criamos o objetivo do projeto. Quais são os objetivos do projeto? São 7, né? O geral era chegar a alta produtividade e os específicos, e 500 arroba como meta, teto, e chegar, você tinha que chegar e nesses módulos para chegar de 100 até chegar nos 500. Só que a gente não tinha adubação de 500, só tinha adubação de 200. Teórico, não é isso? Porque não tinha ninguém testado isso, validado isso no campo para 200 arrobas. Pronto. Teórico tinha. Para que lançar um manual. Tem no manual Boletim 203, né? Se o produtor quiser entrar na internet e tirar Boletim 203, né? Então, a CEPLAC lançou isso e está à disposição de qualquer produtor utilizar. Boletim 203. Pronto. Aí, qual foi a primeira meta? A primeira objetivo é alcançar a alta produtividade. Pronto, isso está lá, bem escrito, bem escritinho, né? Da alta produtividade. Tá bonito, né? Escrever no papel, bonito. Segundo, um dos problemas que naquela época já era, em 2005, que começa o projeto, já era problema, hoje é muito maior problema. Era mão de obra. Então, por que hoje é muito maior? Muito maior porque, com a crise do cacau, o pessoal do campo veio todo para a cidade. Então, com a crise do cacau, o pessoal, os historiadores escrevem que 250 mil trabalhadores vieram para as favelas das cidades. Então, vieram tudo para a cidade, para as grandes cidades. Inclusive, se você pegar o levantamento do IBGE, as cidades ao redor de Itabuna diminuíram a população. Além de migrar para cidades, migrou para grandes cidades, buscando emprego, né? Trabalho. Pronto. Aí no campo está faltando muita mão de obra. Pronto. No campo. Então, um dos objetivos era reduzir a mão de obra nas práticas do cacau, porque toda a prática de cacau era intensiva de mão de obra. Você vê aqui, né? Tanto é que a gente dizia assim, isso é intensiva é o termo, viu? Intensiva de mão de obra. E você dizia assim. Então, dos objetivos era reduzir a mão de obra. Botar práticas com mecanização e outras técnicas que reduzissem o máximo a mão de obra. Para você não ficar refém da mão de obra, né? Como está hoje, refém. Né? Pronto. Sim. Esse era um. Depois você tinha que fazer redução de custo. Então, a mão de obra era intensa, o custo era alto, os insumos foram subindo, você tinha que reduzir custo. É isso? Então, para reduzir custo, você tinha que reduzir a mão de obra e reduzir os valores dos insumos. Então, para reduzir insumos, só tinha um jeito. Era a compra em comum. Juntar os fazendeiros em associação, em grupo, cooperativa, para que eles comprassem um insumo em comum ou comprar direto da fábrica para reduzir o custo. Está vendo como é que ficava? Tá vendo? Então, com essas duas técnicas de compra em comum e redução do custo de mão de obra, você fazia uma redução do custo. Né? Mas depois você tinha que aumentar a receita. Isso? Isso? Aí reduzir o custo para ter um lucro mais alto, a lucratividade alta, você tinha que aumentar a receita. Para aumentar a receita, só tinha um jeito, é aumentar a produtividade e a venda em comum. Venda do produto agora, né? Sim. Então, era produtor juntar para fazer volume ou qualidade para vender com preço diferenciado. Não é isso? Ou no volume, ganhar pelo volume, ou ganhar pela qualidade. Então, você tinha que vender cacau de alto volume, as indústrias de negociação, os compradores, ou cacau de qualidade, como eles estão vendendo cacau fino, hoje chamado cacau fino, vender com preço diferenciado para aumentar a receita. Isso era aqui. Pronto, tá aqui. E vender os outros produtos que geralmente aqui na região perde muito. Quer ver? Nós perdemos hoje mais de 300 milhões de reais com mel de cacau. É mesmo. Você tem aqui na praça para comprar? Você tomar aqui no... Não. Você tem aqui? Não. Você tem aqui? Não, me diga um restaurante. Eu gostaria de encontrar mais facilmente. Pois é, um restaurante, uma lanchonete que ele vendesse mel de cacau para você tomar. Não tem. Tem refrigerante, né? Diversas marcas aí. Tem suco de laranja, não sei o que tem, mas de mel de cacau não tem. Não tem. Não é fácil encontrar então, mesmo. Não é fácil encontrar. Então, o mel é todo escorrido no coxo, perde. Né? Então, o cacau, bota no coxo e escorre, apodrece tudo, acabou. Perde. Né? A sibira, aquela parte que fica presa à semente, interna do fruto, aquilo é vendido.
Tem mais de 28 milhões de sibira que é perdida no ano. Pronto, tá perdendo. Isso aí você vai tudo pro ralo, fica no mato. Ele tira o cacau, descaroça e joga lá no mato. Né? Não se preocupe, né? E são formas de aumentar a receita. De aumentar a receita, né? Outras formas de aumentar a receita seria você utilizar dos produtos para fazer derivados do cacau, né? Licor, né? Aí tem então, doce, marmelada, que eu também aprendi isso, porque eu não sabia que isso. Todo doce que não é geleia é marmelada. Marmelada para mim era de marmelo. Não, para mim marmelada era de marmelo. Eu comi muito marmelo, tipo aquela lata de goiabada que era marmelada. Aí você comia aquele doce amarelo. Eu lembro muito por causa da música do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Marmelada de banana. Que é engraçado, né? Que eu aprendi depois que qualquer doce que não é geleia é marmelada. Eu não sabia disso, né? Marmelada para mim era de marmelo. Tanto é que a música diz, né? Marmelada de marmelo. Era assim a música. Então eu comi muita marmelada, tipo lata de goiabada, né? Era assim que era assim, né? Mas um técnico da CEPLAC que trabalhou muito com isso, o pessoal de Linhares, me ensinou que coisa que não é geleia é marmelada. Aí tem a marmelada de sibira, né? Então, aquela sibira mole, que você mastiga e come, aquele ali você pode fazer doce de alta qualidade. Então, você tem 1000 coisas para fazer, chocolate, aí você pode entrar na área. Mas eu não cuidei disso, não. Não era a minha área, não. Era de outra área. É um trabalho em equipe. É trabalho lá de outro grupo, né? De outro grupo. Então, a minha ideia era para ter alta produtividade. Pronto. Assim, você tinha receita alta, custo baixo, alta produtividade e alta lucratividade. Então, o último objetivo era alta lucratividade. Aí, Dayana. Então, era isso que eu queria que o produtor tivesse. Né? Pronto. E o projeto foi traçado assim. Mas eu tinha que mudar todas as técnicas que a CEPLAC usava, ou ajustar algumas técnicas. Tem que atualizar, né? Porque não, usando as mesmas, não tinha como aumentar. Se o objetivo era reduzir mão de obra, eu tinha que trabalhar. Né? Isso. Agora sim, então, esse projeto 500, né? Seria mais como uma metodologia que vai mostrando passo a passo para o produtor. Ensinando o produtor as técnicas, a tecnologia, todo um conjunto para aumentar a produtividade. E a receita, né? A lucratividade, né? Então você tinha... Que é o mais importante também, né? Então você tinha que ensinar, você tem que ensinar o produtor, né? A mudança da tecnologia, né? A mudança de comportamento, de venda, para o produtor vender junto, você viu, né? O produtor vender o produto dele junto, aí esse é o maior esforço que aí tem no projeto ainda, é fazer com que o produtor venda junto para ter uma renda maior. Vender sozinho, eu vender o meu, aí vai vender o dele, aí pronto. Vende barato, vai vender o dele, né? Mas fazer parte das cooperativas, né? Associações. Porque na região teve muito problema nas cooperativas, então a pessoa ficou marcada, né? Tanto é que a gente não usa o termo associação no projeto 500, não usa o termo cooperativa. A gente usa o termo grupo. Grupo. Trabalhar em grupo. Então, a estratégia foi essa. Formar grupos, né, de produtores para levar essa tecnologia nova e a mentalidade nova, né, para que eles produzissem muito e vendessem bem, né, e reduzissem custo para ter uma lucratividade alta. Esse foi o objetivo, os objetivos, e esse aqui ainda é o trabalho. Bom, mas aí nós tivemos que vender essa ideia, essa placa, né? E começamos a mudar as práticas. Teria que mudar. Na limpa, tinha que mudar o quê? Olha, botou trabalhar com biscó, né? Roçar de biscó. Né? Aí mudou para quê? Para roçadeira. A mecânica, né? Passou para roçadeira. Mas ainda não resolvia. Porque o produtor transformava a limpa, como transforma até hoje. A maioria dos produtores continua assim. Como essa placa não tem mais assistência técnica, né? Tem muito pouco. Então, essa tecnologia não está chegando no campo, porque os governos perderam a noção de que o produtor precisa de assistência técnica. Entrando até nesse assunto, né, tem uma estimativa que cerca de 250 mil hectares de cacau na Bahia necessitam de renovação e reabilitação produtiva, né, em função das idades dos plantios, como falou, né, a baixa produtividade. O senhor concorda com essa ordem de grandeza? Quais são as prioridades para enfrentar esse desafio? Aqui na Bahia tem 400, o último levantamento que a CEPLAC fez, através da previsão do pessoal da Socioeconomia, Lindolfo fez esse trabalho, e chegou à conclusão de que aqui teria 436 mil hectares de cacau.
436 mil aqui, né? Na Bahia. Não, no total na ou que Bahia, precisa total, de renovação? Não, total da Bahia. 936. 230 está aqui nesse eixo, isso que você está falando, da Cabruca, que são plantas velhas, antigas, com baixa densidade, né? Aí, pronto. Aí você tem aqui no centro, chamado que precisa de renovação. Verdade. Mesmo que a CEPLAC fez renovação, um projeto de renovação em 1978. Se os produtores tivessem aderido à prática de renovação em 1968, eles estariam com as plantas não tão velhas como está hoje, né? Mas estava com a densidade boa, né? Não estava com assim, a densidade hoje é 450, 500 plantas por hectare, plantas velhas, antigas, né? Que foram mal formadas, então você tem muita dificuldade para produzir. Pronto, então precisa de renovação. Os outros 200 mil hectares são áreas novas que foram plantadas de 78 para cá, certo? Então, áreas novas, que são as áreas de alta produtividade, estão aí, né? Daqui. O governo tem que fazer um plano de trabalho, né? A CEPLAC já fez tantos. A CEPLAC já escreveu projetos novos, deu para o governo, defesa em tudo que é lugar, mas nunca foi aprovado. Não é só na Bahia, não. Você precisa de 230 mil na Bahia, 60 mil hectares no Pará, 5 mil hectares em Rondônia, e um torno de 15 a 20 mil no Espírito Santo. Não é só na Bahia que tem cacau velho, não. Aqui também tem cacau do Brasil todo. Precisa de um plano assim. O Brasil tem capacidade de implantar a quantidade de área de cacau que ele queira. Então, você tem área disponível para plantar, para expandir cacau, se o governo quiser e fizer um trabalho bem feito. Mas não pode expandir, né? Sem ter uma política pública de preço, porque senão, né, você pode ter muito cacau e desvalorizar o preço. Pronto, aí você tem área demais. Aqui se eu quiser plantar, se aqui na Bahia, o governo da Bahia resolver plantar 1 milhão de hectares de cacau, aqui tem área para isso, né? Só de pastagem aqui no sul da Bahia tem 2 milhões de hectares, quiser transformar isso em cacau ou qualquer outro cultivo, você tem área aqui disponível, né? Aqui cultivo na Bahia. No sol, né? E hoje tem 23 estados plantando cacau, né? 23 dos 27, né? 23, tem quase todos. 23, então tem cacau sendo plantado no Brasil todo. Não sei se vai continuar, e com preço baixo, às vezes, não plantar cacau irrigado em lugar seco, né? Nas áreas secas, né? Às vezes não compensa. Acaba né? tendo mais dificuldade, mais custos. O custo é maior e você precisa de irrigação, você precisa de um custo maior, que tem uma produtividade muito alta para se manter, né? Então, vocês estão vendo aqui. Bom, nós tivemos que mudar todas as práticas. Então, nós mudamos a limpa, mudamos a desbrota, que hoje é despiolha, mudamos a poda, um padrão de poda novo, né? Mudamos a adubação, testamos a adubação, validamos esse projeto da CEPLAC. Na CEPLAC, validamos a modular para 200. Aí, da 200, nós fizemos para 300, para 400, para 500, né? Só falta fazer para 1.000 agora, né? Mas o pessoal disse, se eu disser que eu vou falar de 1.000, quem falou de 1.000 foi um produtor que disse que ia falar para 1.000 e chamar ele de doido também. Então, não tem problema nenhum. Mas nós nunca exploramos a capacidade do cacau, da planta cacau. Sim. Nós nunca exploramos, né? Nunca exploramos a capacidade. Eu acho que nós não chegamos nem perto da capacidade da produção da planta cacau. Eu estou afirmando isso porque o último projeto que nós fizemos ali em Quaraci, nós adubamos as plantas de 3 anos e 7 meses. A planta novinha ainda, né? 3 anos e 7 meses, adubamos para 200 arrobas. A planta demonstrou uma capacidade, botou 400 nos pés. Nós fomos lá e testamos uma tecnologia nova de manutenção de fruto. Chegamos a 455, mas as plantas produziram 810. Já mostrei isso em várias palestras, em vários encontros com os grupos de produtores, né? Vou mostrar no encontro, lá em dezembro, encontro de dezembro, até bom, convida logo, né? As pessoas para o encontro de dezembro, de 10 a 13 de dezembro, lá em Ilhéus, no Centro de Convenções. Então, nós vamos, né, fazer isso. Estamos mostrando para o produtor, a planta sem polinização chegou a 810. Depois, nós fizemos o projeto de pesquisa de polinização manual. Hoje, a gente tem domínio de botar a quantidade de fruto que a gente queira, de mão, né? De mão, bota de mão. A natureza bota alguma coisa com as mosquinhas, polinizadores, mas você, produtor, acompanha e bota a quantidade de fruto que queira. Agora ele tem que dar a condição que a planta esteja bem alimentada para segurar esses frutos. E com a tecnologia nova... E bem planejado, né? Bem planejado. E com essa tecnologia nova que nós temos, de manter
os birros, né? Os frutinhos pequenos. Ficou melhor ainda. Então a gente sabe hoje manter os birros, né? Até onde se teta a gente não sabe, mas que a gente pode chegar a 455 já foi provado. Que a planta pode dizer 810 já está provado. Que a planta florou o ano todo e nós não precisou polinizar, já está provado. Então você tem, a planta diz, olha, eu botei 810, mas florei o ano todo. Se vocês quisessem botar mais frutos, era usar as flores para polinizar, né? Bom, depois chega uma pesquisa nova feita pelo Dr. Cazu, que é de polinização através de sopro, né? De ventilação forçada. Então, hoje, você entra com o motor, sem o bico, né? Acelera com ventilação, ventila o cacau, né? Um vento forte. E aí você provoca a polinização das flores. Polinização nas flores. Aí é mais ainda. Aí, assim, né? Na mão, você já botava e com ventilação você consegue botar 12 arroba por dia de sopro, né? Então, se você quiser botar mais 12 hoje, 12 amanhã, 12 depois, e 12, e 12. Eu vou andando com 12, né? Até onde eu não sei. Eu não sei. Nós estamos tentando fazer com os produtores agora um projeto novo chamado Projeto de Confirmação de Alta Produtividade, que é fazer com que o produtor acompanhe isso. E que antigamente, quando chegavam os birros acima do que se adubou, aí vai pegar. Para registrar, né? Comprovar a evolução. Agora ele vai aprender, ele vai aprender, né? Com esse planejamento, de que ele vai adubar para quanto? Para 200, pronto. Então já sabe. Já tem uma meta. Tem a tabela, né? Ele tem tudo, isso está tudo em tabela, tudo em protocolo, todas as partes. Porque ele tem tudo em protocolo e tudo em tabela. Todas as informações que o produtor tem em tabela. Ou está até na internet, né? Então, o que acontece? Ele pode chegar lá e dizer assim, eu vou produzir 200 arrobas, pronto. Eu tenho uma mistura de cacau, de clone, de tudo no meio, pronto. Vai ter que ter 25 frutos por planta, para produzir 100 arroba. Pronto, ele já sabe, em 1000 plantas, já está arrumado. Se a planta começar a botar mais, ou ele se arrepender, né? Pode ter direito de arrependimento. Antigamente tinha, não. Eu me arrependi de hoje, eu devia ter botado 100, né? 200, agora eu só botei 100. No meio de caminho ele sopra, né? Ventila, vai botando mais 12, não é isso? Por dia, e vai adubando, nutrindo a mais, e a gente consegue hoje, com essa técnica nova, segurar o número de frutos. Então, se arrependeu? Me arrependi. Tem direito a arrependimento e a solução está aqui, você vai ensinando ele, é isso que ele vai estar confirmando. O projeto do chama de confirmação de alta produtividade. Então, ensinando o produtor 1 hectare primeiro, 1000 plantas, para que ele aprenda com 1, para depois ele pode expandir a fazenda toda. Então, todas as técnicas foram feitas, né? Hoje você tem 17 técnicas feitas pelo Projeto 500, que foi a origem da CEPLAC, com as modificações novas, né? A gente está tentando mecanizar o máximo aqui, abrindo estradas, né? Com espaçamentos diferentes, para entrar a máquina, né? Para reduzir a mão de obra, não tem mão de obra, tem que fazer tudo hoje com de máquina, né? Podar de máquina, roçar de máquina, limpar de máquina, quebrar de máquina, descaroçar de máquina. Então, hoje a gente está vendo tudo de máquina. Só não faz de máquina, eu escolhi. A redução da mão de obra mesmo. Isso, porque a gente já está no sul todo, no Brasil todo, está faltando mão de obra, né? Mas eu sempre digo que mão de obra não falta, não. Mas sabe por quê? Que mão de obra vai onde tem dinheiro. Sim. Se o pessoal sai do Piauí para colher café e uva lá no Rio Grande do Sul e maçã, mostrando Santa Catarina, que tem, né? A oportunidade. Vai atrás, né? A mão de obra vai onde tem dinheiro. Se o fazendeiro daqui tivesse uma alta produtividade, se o fazendeiro daqui tivesse uma receita alta, né? Ele podia pagar a mão de obra que ele quisesse. E era atrativo para qualquer pessoa que estivesse em outro lugar e vinha colher cacau, né? E não colher café, né? Vinha colher cacau. E acho que deve ser esse modelo, né? Que a sua gente tem que implantar para que a gente faça chamaria de mão de obra por aqui, né? Não só mão de obra desse padrão, mas também mão de obra de pessoas de qualidade de outras técnicas que pudessem vir para aqui, né? Para ajudar a gente a desenvolver essa região. Ivan, e a CEPLAC também, ela transformou o Brasil em referência mundial em pesquisa do cacau, né? O senhor acredita que ainda há tempo de recuperar esse patrimônio científico ou estamos diante da última oportunidade de reconstruir a pesquisa e garantir o futuro da cacauicultura brasileira? Isso é um ato político, né? Não é um ato político dos políticos, é um ato político dos produtores, é diferente, né? Basta querer que o produtor se unisse, né? E exigisse do governo, né? Exigisse do governo federal
ou do próprio estadual, a recuperação da CEPLAC. Não é muita coisa. Você hoje gasta dinheiro com tanta coisa, né? Aqui no Brasil. A CEPLAC precisaria hoje de uns 50 pesquisadores, que hoje só tem 6, né? Só restam 6. Precisaria de uns 50 pesquisadores em diversas áreas, da minha concepção. Pode ser que alguém diga diferente. Cada um pensa diferente. 50, assim, isso já foi escrito. O doutor Adonias escreveu esse projeto. Precisaria de em torno de uns 100 a 120 extensionistas da assistência técnica. E a parte administrativa depois, né? A estrutura local está tudo aí emprestado, né? Uns é lugar de polícia, outro é lugar de secretaria, outra secretaria entregou as prefeituras e tal, mas os prédios ainda existem, né? Podem ser recuperados. Então, os prédios já estão aí, a pesquisa está ali, os laboratórios continuam lá, né? Alguns ajustes aqui, e um recurso para manutenção de trabalho, né? De trabalho feito pelos pesquisadores das pesquisas, e uma política pública para você manter a assistência técnica, né? Que é muito barato para o governo, muito barato com retorno muito alto, né? Fácil de fazer, não tem dificuldade de fazer, não. Basta querer. Diz que querer não é poder, né? Sim. Querer é fazer. Muita gente diz que querer é poder. Para mim não, querer é fazer. Muita coisa que a gente quer e não pode. Não pode mas você tem que fazer, começar a fazer. Então, se o governo quisesse, botaria, né? Mesmo que a CEPLAC agora tem uma diretora, né? Tem uma diretora nova aí com essas ideias, ela tem essa ideia. E ela pretende, né, fazer, disse que já começou, a última notícia que ela deu ali, foi que já começou a tentar fazer essa recuperação da CEPLAC, talvez já melhor, já recomece o laboratório de solo, né, que nós perdemos. Hoje a gente vai a morte de solo no Espírito Santo, ou em Minas, né, absurdo, né, você tem um laboratório daquele, de alta tecnologia, está lá parado. Né? Aqui a região toda... É triste, né? Não, mas na Bahia tem poucos laboratórios, né? Você tem o da Embrapa Cruz das Armas, que é usado da pessoa do Recôncavo, e o da CEPLAC aqui, né? Não tem nada. Então, se o produtor quiser fazer uma amostra de solo, ele tem que mandar para o Espírito Santo, mandar de ônibus aqui da Águia Branca para lá. É uma vergonha, mas é isso mesmo. Mas não tem dificuldade de fazer, não. Sentar uma equipe, planejar uma nova CEPLAC, como eu queria chamar, e montar tudo direitinho, e é fácil. E o Projeto 500 se comprometeu com a CEPLAC. Nós fomos da CEPLAC, somos gratos à CEPLAC pela oportunidade de estar aqui trabalhando. E eu sou até cidadão de Tabu disso agora, viu? De tanto trabalhar aqui na cidade, eu estou aqui desde 1970, né? Estou bem velhinho aqui, mais 2 anos. E eu me comprometi junto com o Rosenilton, que é o outro colega que trabalha com ele no Projeto 500. E se a CEPLAC restaurar a equipe de assistência técnica, nós vamos treinar, não é isso? Isso. Gratuitamente. Está vendo aqui como é? Gratuitamente, a empresa, treinar assistência técnica. A Consumate vai, né, de consultoria de Mata Atlântica, vai treinar, se propõe a treinar todos os técnicos que for dar assistência técnica, se a CEPLAC precisar, e se a CEPLAC quiser, né? Nós ficamos à disposição para treinar todos os técnicos, nas técnicas do Projeto 500, ou qualquer outra técnica para trabalhar em prol da cacauicultura aqui da região. Ivan, a monilíase ela é considerada uma das maiores ameaças fitossanitárias para a cacauicultura. Na sua avaliação, qual é o nível de risco para a Bahia? Alto. O risco de qualquer doença sempre é alto. Né? E onde ela chega, em função da situação que se encontra, qualquer região, né? E principalmente essa, né? O produtor descapitalizado ainda, né? Mesmo que teve um preço bom no ano 2024, 2025, o produtor não deu ainda para pagar suas dívidas e fazer um capital de giro. A monilíase, em qualquer lugar que chegou, na Costa Rica, na Colômbia, aqui no Peru, no Equador, foi um arraso. Não é isso? Sim. A vassoura chegou aqui com 400 mil toneladas e baixou para 90, até 87. 87 mil toneladas. Caiu para depois ir voltando devagar com a tecnologia, né? Com a tecnologia feita pela CEPLAC, foi se recompondo. Né? Mas em todo lugar que a monilha chegou, que a doença chega, dá um arraso. Arrasa mesmo, não tem, né? Então, ainda mais nessa região aqui, centro. Né? Com baixa densidade, com alta umidade, em Cabruca, né?
ela vai fazer, né, no início. Mas desde que a CEPLAC já foi se precavendo. É pena que a CEPLAC não foi recompondo sua equipe de fitopatologia. Na fitopatologia hoje, que eram 14, parece que só tem 2, ou né, um fitopatologista. E se a CEPLAC tivesse a equipe de pesquisadores, mas mesmo assim a CEPLAC já foi se adiantando. Então a CEPLAC tem hoje, na genética, já clones, né? Tentando buscar resistência e tolerância à monilíase. Mandou 150 materiais desses para o Peru e para Costa Rica. Levou já para testar lá, né? A tolerância à monilíase, para já distribuir para um produtor, né? Aqui. Já foram feitos alguns testes em uns clones que nós temos aqui hoje no Peru, o Henrique Arevalo, que é o pesquisador de lá. Ele já tem uma tabela dos melhores clones que se comportou, que teve comportamento bom lá, o projeto 500 já indica ao fazendeiro que daqui para frente ele não coloque outro, né? Só coloque esses 6, esse aqui, né? Pronto, esses 6. Ele já apontou, olha, esses 6 aqui deram bom resultado lá, inicialmente. Então é melhor vocês ficarem com esse daqui, porque aventurar outro. E até que a CEPLAC libere, né? Esse material que foi para lá, para o Peru e para Costa Rica, para ver se tem esses cruzamentos que foram feitos aqui, a genética nova que foi feita buscando tolerância à monilíase, que você consiga entregar ao produtor isso aqui. Bom. Tem solução para monilha? Tem, porque se o pessoal do Peru e do Equador convive com a monilha, mesmo que o clima de lá tem 6 meses seco, 6 meses úmido, que é igual ao mesmo clima. Com toda a devastação. Sim, veja bem. O clima do Equador e do Peru que nós tivemos lá, você tem igual o clima do Pará e o clima de Rondônia. Então, o grupo de Rondônia e o grupo do Pará vai ter a mesma sensação que o pessoal do Equador teve. E do Peru, que o clima é mesmo. 6 meses seco, 6 meses úmido. É isso, lá. Aqui não. Aqui nós temos 12 meses úmidos, né? Aqui é diferente. Aqui é diferente. Para mim, o efeito da monilíase aqui é maior. Certo? Por causa da umidade. Só que lá hoje, você vê que o Equador chegou a 90 mil toneladas, igual a Bahia, e depois de hoje está com 600 mil toneladas. Eles recuperaram e foram para cima. É isso? Utilizando controle biológico e controle químico. Né? 2 coisas. Né? E que hoje a gente faz isso aqui. A gente controla a vassoura aqui com biológico e com controle químico aqui. Pronto. E o mesmo produto que controla a vassoura, que controla a podridão, é o mesmo que controla a monilíase. Né? Então, quando você jogar fungicida no campo, você vai controlar as 3 doenças de uma vez só. Isso? Então, o produtor, se tiver capitalizado para fazer o controle biológico, com controle biológico, com controle químico, a mesma doença, o mesmo fungicida, se controla a vassoura, é o mesmo podridão pardo, é o mesmo monilíase, né? Só que as estratégias, né, lá, o Henrique e o pessoal do Equador estão tentando algumas estratégias diferentes do que a gente usa aqui, né, que a gente já começou aqui. Tem algumas fazendas aqui que nós já começamos a mesma estratégia que dá o pessoal usando no Equador, fazendo uma aplicação em dezembro, janeiro, dezembro, e depois começa o controle normal nosso aqui de abril, maio, junho e julho, né? Então, nós já estamos antecipando na vassoura um controle que também é feito para a monilíase, né? Aqui, né? São lições que aprendemos com a vassoura de bruxa que a gente e com monilíase lá, né? No Peru e no Equador, que a gente já está ensinando o produtor aqui a fazer esse trabalho para no dia que a monilíase chegar aqui, né? E vai chegar, Ivan, geralmente toda doença tende a chegar em todos os locais, não tem isso não, né? Tomara que demore o máximo, né? Ou não chegue, eu não estou dizendo que vai chegar, não. Tomara que ela não chegue, ou demore o máximo, para que o produtor se capitalize, tenha condição, aprenda a fazer direito e tenha uma produtividade alta. Se ele tiver uma produtividade alta, isso tudo cai por terra. Vamos fazer um cálculo aqui de custo rápido. Você pode produzir 100 arroba hoje, com cacau que deu ontem R$400, cacau certificado, R$400. Mesmo que pela bolsa seria 475. Né? Mesmo, ainda tem, numa situação dessa, o produtor ainda está recebendo deságio. Olha, deságio no cacau, paciência, né? Mas tudo bem, vamos botar os 400. 100 arroba hoje daria 40 mil de receita bruta, né? Se ele fizer pelo sistema convencional, ele vai gastar 23 mil, né? Vai ficar com 17 por hectare. Se ele fizer pelo projeto 500, ele gasta 16.717
e vai ficar com 23 mil, né, líquido por hectare. Já é um bom dinheiro. Certo? Mas ele tem a possibilidade de subir, né? Vamos subir, que eu acho que produzir sem arroba é fácil hoje. Né? Antigamente era sonho, né? Antes era sonho. Dizer, hoje é realidade. Hoje você tem mais. Dia a se você dia. for contar que produtor que tem quadra de sem arroba, tem muita gente, né? Hoje. Antigamente era contar de dedo assim, né? Um ou outro. Mas hoje tem muita gente que faz isso hoje. Mas assim, tem gente hoje que produz 200? Tem. Já tem uma quantidade boa de gente que tem quadras com 200. Ó, tá vendo? Aí ficou melhor, né? Eu deixei de ser doido. Aí tem muito. Eu deixei de ser doido e tem não muito é mais o doido. Pinóquio. Não, tem muito doido chegar querendo ficar. Tem gente bom querendo ficar doido. E tem muita gente doido já juntando aos doidos, né? Virando um hospício já aqui na região cacaueira. Aí tem aqui agora. Tem gente produzindo 250? Tem. De conta, né? Uns 10 ou 20 ou 30 que tem quadras de 250. Olha, já está melhorando, né? Mas vamos fazer aqui. 100 é fácil. Pronto, então, tinha uma boa renda. As áreas renovadas, toda área renovada aqui tem condição de produzir 100 tranquilamente, né? Desde quando tem uma assistência técnica boa, ensina o produtor a fazer direito e dê condição de fazer as técnicas. Aqui. Aí você tem hoje, 200 arroba. Fácil hoje, né? Desde quando tem o cacau dele novo, direito, bem tratado, bem nutrido, com a técnica de polinização, com a tecnologia que tem hoje, também eu acho fácil. Com polinização fica fácil. Com a tecnologia normal já está fácil, tem gente que produz sem polinização, com polinização, com ventilação, ficou mais fácil, ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Aqui agora. Agora, produzir 300 arroba. Pode. Mas tem que ser muito aplicado, disciplinado, com sistema de produção correto, com planejamento correto, com orçamentação correto, né? Com encadeamento correto. Aí tem que ser um produtor, não é isso? Produtor, assim, né? Isso. Esse tem que ser desse jeito. Aí você tem alguém que tem aqui? Tem. Entendeu? Tem alguns assim? Tem, mas que já faz isso. Certo. Tem produtor de 400? Tem. Isso do projeto deu 400, né? Foi? Tem produtor de 500, teve 2, não é isso? Sim. Mas em pequenas áreas, né? Em área de 1.000, de 3.000 pés, tudo bem. Tem. Então, eu não vejo dificuldade de você aumentar a produtividade. Bom, um parâmetro aqui, 100 arroba seria fácil? Pronto. Todo produtor seria a primeira meta chegar a 100 arroba em algumas quadras. Fácil, não vejo não, né? Que ele podia capitalizar. Essa é a técnica do projeto 500. Trabalhar com pequenas áreas, fazer alta produtividade na pequena, fazer um capital de giro, para com capital de giro ir cuidando das outras áreas para chegar na produtividade da fazenda. A fazenda tem uma produtividade alta. Tem fazendas hoje com produtividade alta? Tem, né? Assim, tem uma fazenda em Gandu, que foi de Maurício. A fazenda de Maurício, ele chegou a 157 arroba por hectare, não é isso? 150 arroba por hectare, em média. Então, tem média, né? Tem áreas maiores, áreas menores, mas você tem gente. Você tem Lindóia ali em Una, tem a produtividade alta nas quadras todas, né? Então tem fazendeiro demonstrando, e a gente leva, né? Nós já levamos mais de 30 mil pessoas lá em Lindóia. Lá em Tiago, foi o pioneiro do projeto, foi mais de 20 mil pessoas lá em Tiago ou mais, né? Em Tiago. Toda hora chega a gente lá em Tiago, ele recebe, né? Então você tem áreas para demonstrar isso, mostrar, e que o fazendeiro diga, né? Que o fazendeiro diga, demonstre aos colegas que chegam na visita que é possível, e ele mostra, né? Que é possível, né? Mas que é possível. Agora não é sonho, não. Agora é possível, né? Pronto. Então, o fazendeiro com 200, para mim, o fazendeiro com 100, de 100 a 200 arrobas, ele não tem dificuldade financeira nem de crise. Que vamos fazer aqui, né? Com 200 arrobas por hectare hoje, ele teria uma renda de 80 mil por hectare, é isso? Gastaria 27, então ele ficaria com 53 mil por hectare. Se ele tiver 5 hectares, vou dar um pequeno produto familiar, 5 hectares, ele teria 250 mil bruto, né? Líquido, 250 mil líquido, dividido por 12, né? Vou transformar em salário, né? Ele ficaria em torno de 20, 22 mil líquido. Um bom salário para um fazendeiro pequeno, né? Da família dele, cuidar da família dele, né? 22 mil líquido. Então, eu vejo isso. O pastor disse que eu acho fácil isso.
Eu acho, antigamente podia dizer que era até... Era mais difícil, não, mas difícil, agora... não, a palavra difícil não existe para mim. Né? Não, é difícil, é um prédio grande, não é isso? Eu não trabalho com essa área. Eu não sou engenheiro civil, não. Eu sou engenheiro agrônomo. Então, é difícil, não existe, só existe prédio, né? Existem coisas que precisam de uma aplicação melhor, ou uma coragem maior. Ou melhor juntar os dois, né? Uma coragem maior com uma aplicação maior. Aí você consegue um esforço maior, chamado de esforço. Se você juntar uma coragem maior com uma aplicação maior, ele dá um esforço maior. Tem coisa que precisa de um melhor esforço. Mais esforço, só isso, mas não tem nada difícil, não. O que é difícil? Meu pai me ensinou que difícil é uma coisa que não tem ninguém para ensinar. Aí como é que eu vou aprender que não tem ninguém para me ensinar? Aí fica difícil, eu não sei fazer. E quem é que vai me ensinar? Eu não sei como é que eu vou fazer, né? Só se eu fosse autodidata, né? Tem gente autodidata aqui, né? Pega violão e toca de ouvido. Eu nunca vi orelha tocar violão, mas tudo bem, né? Mas como eu acredito que quando você vem para aqui, para a Terra, né? Eu sou espírita, então eu acredito que não existe dom, né? Tem aprendizado acumulado, que quando você retorna, né? Você volta com a vocação, que é teste de aptidão. Que não sabe aprender. O teste de aptidão é para medir que aptidão. Qual é a aptidão que mede? A que a pessoa já tem. Isso, então, se já tem, trouxe, né? Se já tem, trouxe. Você sabe como é que ele tem? Fiquei até com medo de responder. Não, se é a primeira vez, entendeu o que eu tô falando? Sim. Se fosse a primeira vez que ele estivesse aqui, qual seria a aptidão? 0. Então, se ele tem aptidão, é porque já tinha acumulado. Entendeu? Eu tenho facilidade em matemática. De onde você aprendeu matemática? Você nunca viu matemática. Tem criança falando inglês. Como é que faz? Aprendeu aonde esse menino? Esse menino aprendeu aonde? Eu queria saber. A aptidão foi de onde? Eu não sei. Do ar não foi. Né? Entendeu agora, né? Sim, então, sim. O produtor precisa de ensinamento, alguém para ensinar. Por isso que meu pai me disse que não tem nada difícil. Precisa de alguém para ensinar. E alguém que ensine direito. Não é ensinar por ensinar. Não é de qualquer forma. Não. De qualquer forma não dá certo, não. Aí tem que ser para ensinar o produtor direito. Acompanhar o produtor. A pessoa precisa de acompanhamento. Isso que a pessoa não entendeu ainda. Os governos não entenderam isso. O produtor precisa de acompanhamento. Qualquer pessoa precisa de acompanhamento. Que ele ande, é igual montar em bicicleta, né? Precisa de acompanhamento inicial, né? Quando ele começar a pedalar direito, você solta ele para andar de bicicleta. Depois que ele aprende a montar de bicicleta, você não esquece mais. Então, ensina ele a fazer direito, que ele vai fazer direito a vida toda. Agora, se ensinar a fazer errado, olha, pode ser que ele conserte lá na frente, mas meu pai dizia que consertar é pior do que fazer. Então, ensina lá o direito, uma assistência técnica boa, uma pesquisa de suporte, como a CEPLAC tem ainda, né, em algumas, mas tinha. A CEPLAC já tem 144 pesquisadores, tudo com doutorado. Você vê o nível que era para a CEPLAC, né? Mas cadê? Ela não tem ainda, né? Então, é que volte, né? A CEPLAC contratou os melhores pesquisadores do mundo na época. A CEPLAC contratou. A CEPLAC ia na universidade, onde tinha todos formando doutorando, a CEPLAC contratava e trazia para a região. Tá vendo como era diferente as coisas? E tomara que volte, né? Eu espero, para mim, eu tenho esperança que um dia isso aconteça. Mas esperança mesmo, né? Esperança do verbo esperançar, não é do verbo esperar, não, entendeu? Porque muita gente confunde esperança com ficar esperando, não é isso? Você tem esperança? Eu tenho esperança. Você faz o quê? Nada. Mas não vai alcançar. Então, esperança é do verbo esperançar, quer dizer, vá em busca de, faça para acontecer. Essa história de que eu tenho esperança, ficar esperando que um dia aconteça, não vai acontecer. Então, nós produtores, eu também sou produtor, nós produtores temos que buscar aquilo que a gente precisa buscar. Então, tem que mudar, unir, fazer o que fizer, buscar os políticos que precisam dos políticos, mesmo que esses que tem aí, precisar fazer uma pressão, é pressão mesmo, só vai dar pressão, né, levar as coisas escritas, a necessidade de cobrar, né, ainda mais agora, né, está perto da eleição agora, cobrar deles uma política pública que lhe dê à região uma condição melhor de trabalho e de retorno. Agora, Ivan, voltando aqui em CEPLAC, né, que o senhor mencionou novamente a CEPLAC, ela teve um papel decisivo na consolidação de pesquisa agrícola no Sul e também na implementação de cursos superiores, né, na instalação de instituições de ensino superior aqui na região. Inclusive na infraestrutura da implantação da UFSB. Né? Algumas pessoas
sentiram falta de um reconhecimento explícito nesse papel histórico da CEPLAC durante a posse da nova reitoria da UFCB. Como o senhor recebeu esse episódio e qual a importância de reconhecer institucionalmente quem ajudou a construir esse patrimônio regional? Existe um sentimento chamado gratidão. Isso? Isso. Uhum. Mas você não pode cobrar gratidão de quem não tem ainda o aprendizado. Uhum. Como é que eu vou cobrar de uma pessoa gratidão se ele não internalizou a gratidão ainda? Como qualquer sentimento, eu vou cobrar humildade de quem não aprendeu humildade, né? Cobrar caridade de quem não aprendeu a caridade. Então, sentimento é uma coisa que tem que ser estudado, conhecido, compreendido, internalizado e exercitado para ficar como vivência, experiência e depois vivência para depois se tornar experiência. Você não pode cobrar de pessoas isso, né? Ainda mais as pessoas que vieram para aqui, estão vindo para aqui, são bem-vindas aqui, não tem nenhuma ligação com a CEPLAC. Não sabem do às vezes histórico. nem conhece o histórico da CEPLAC. Tem gente nova aqui que nem conhece o que a CEPLAC fez, né? Quando eles começam a conhecer, aí sim, você vai mostrando, demonstrando, conversando, né? E reorientando, né? Porque eles chegam, né? Não tem conhecimento, aí a gente vai mostrando, conhecendo. Aí eles vão reconhecendo, vão conhecendo, né? Não é nem reconhecendo, é conhecendo e verifica a grande importância que a CEPLAC teve e ainda tem, né? Aqui no sul da Bahia. E poderá ter, né? Daqui para frente. Porque a soma, era bom somar, né? A soma da CEPLAC com a UFSB, com a UESC, com qualquer universidade, as particulares que aqui tem, ou todas as organizações que possam contribuir com a região, é isso aqui. Gratidão não se cobra. Se ensina, certo? Tá certo? Sempre os ensinamentos. Ensinamento, né? Porque se você não pode cobrar dos outros que ele não tem para dar, né? Tanto é que existem duas coisas que as pessoas falam. Eu tive uma grande desilusão, ou tive uma grande decepção. Esses dois sentimentos são bons, sabia? É mesmo? Quer ver? Você me chega aqui e diz, Ivan, eu estou desiludida. Tive uma grande desilusão. Graças a Deus. Não é decepcionante? Não, sabe por quê? Se você estava iludida, você quer ficar iludida? Não. Então está desiludida. Tá? Você entendeu agora, né? Então, você entendeu agora? Você entendeu, né? Então, você entendeu agora? Faz sentido. Eu tive uma decepção. Com quem? Com o Erlon ou com o Ivan, não foi? Sim. Você teve uma decepção com o Ivan. Você esperava o que dele? Eu esperava que ele fizesse assim, mas ele não sabe fazer isso. Como é que você vai cobrar de alguém que não tem para dar? É o que acontece com a gente, né? A gente cobra da pessoa que ele não tem para dar. A gente espera que ele, né? Você espera o quê? Eu espero que Rézia faça isso para mim. Ela não sabe. Como é que ela vai fazer o que não sabe, né? Entendeu agora? Então, decepção é isso. E desilusão também, né? Eu estou desiludido. Com quem você está desiludido? Você vai estar desiludido melhor. Porque se está desiludido, não está mais iludido. Porque iludido é pior do que desiludido, né? Eu também acho, né? Mas tem gente que gosta de ficar iludido. Eu não gosto de ficar iludido. Eu não. Eu prefiro ficar desiludido, né? Para ter uma ação maior, né? Porque não é a grande resposta, você sabia, né? O pessoal detesta a resposta não. Pede a coisa a você, Reza. Aí você diz, eu não vou lhe dar não, Ivan. Rapaz, que é isso, né? Que grosseria. Grosseria, assim, mas não é uma resposta. Porque é melhor você dizer que vai fazer e ficar me enrolando nesse, não? Bem não é melhor. Não é melhor? Então, Concordo. assim, não, eu não posso fazer isso para você. Não. Aí o que vai acontecer? Você vai tentar resolver com outra pessoa. Sim. Porque se você me prometer que vai fazer... Vai ficar esperando. Vai ficar iludido. Vai ficar iludido e eu fica logo desiludido. Eu não vou fazer isso para você, Ivan. É melhor. É a grande resposta. Sim, e voltando também, né, ao Cacau 500, né, Projeto 500. Certo. Na prática, quais adaptações o manejo do Cacau 500 exige quando aplicado dentro de uma área na Cabruca? A Cabruca não tem diferença nenhuma para qualquer outra área. A CEPLAC nunca... Eu digo isso, o pessoal não gosta não, mas eu digo. A CEPLAC nunca recomendou cacau a pleno sol. Toda a recomendação da CEPLAC foi feita, foi fazer sombreamento definitivo. Né? Ou ele fazia o cacau na cabruca, feito pelo Dr. Mandarino, que fez a técnica de cabruca. Os produtores antigos fizeram cabruca, né? Aqui na região, cabrucaram aqui a mata e plantaram cacau. Depois o Dr. Mandarino organizou melhor como era que fazer uma implantação nova em cabruca. Foi o Dr. Mandarino que fez isso, na CEPLAC. E ele fez um modelo de fazer cacau em cabruca. Pronto.
E a CEPLAC, quando recomendou a implantação em 78, 250 mil hectares de implantação em 50 mil hectares, 150 mil hectares de renovação, a CEPLAC escreveu dizendo que você, ao implantar cacau, plantaria com sombreamento provisório, mandioca, empim e tal, banana, o que fosse, para sombrear. E diz que a gente devia plantar sombreamento definitivo, ou as plantas nativas, ou a planta introduzida, cajá, ou qualquer outra, eritrina, qualquer outra introduzida, e plantasse 24 por 24 com um ano no meio, no início, e depois eliminava a do meio e ficava 24 por 24. Isso é a CEPLAC que recomendou, está escrito, a CEPLAC nunca mandou dizer, planta cacau a pleno sol, a CEPLAC nunca fez isso, né? Não fez. Né? Pronto. Então, não tem diferença produzir na cabruca com produzir com sombreamento definitivo plantado. Nós temos áreas aqui de 300 arroba por hectare em cabruca. Ali em Lindóia e Una tem problema nenhum. Inclusive, nós levamos os representantes da indústria, da Holanda, lá, para visitar a fazenda de Una, que para mim é uma das melhores fazendas que tem no sul da Bahia de Lindóia hoje. Tem toda a tecnologia que você possa ver, de irrigação, fertirrigação, área não irrigada, tem tudo lá para você ver na cabruca, você em cabruca, pleno sol. O que você quiser ver, tem, né? Então, você tem lá aquilo lá, e a gente mostra ao produtor, e mostramos aos técnicos das indústrias, de que a cabruca estava produzindo melhor do que lá, a outra que não estava assim, não estava na área da cabruca. A cabruca sem irrigação e a outra área com irrigação. A cabruca estava melhor do que lá, desde quando faz o trato direito, né? Faz tudo direito. Fizer direito, tudo que faz certo, dá certo. Eu Se faz errado, dá errado. Né? Agora, nunca vi fazer errado que deu certo. Eu não conheço uma dessa ainda. Nunca vi assim, aqui, essa área foi feita errado e deu certo. Não conheço agora. Isso aqui foi feito certo, deu certo. Mas eu que fiz certo e deu errado. Não, você não fez certo. Aí quando você confere os passos, ou as técnicas, a tecnologia que foi implementada, você vê que tem alguma falha. Então você viu que você falhou aqui. Não, você não fez certo, não. Tá com uma falha aqui. Não pode dar certo. Fez certo, dá certo. Eu não conheço nada que fez certo, dá errado. Então, na cabruca hoje, você tem área aqui que ainda pode cabrucar, se a lei, ou se a lei estadual ou federal permitir, você ainda pode cabrucar se quiser. Você tem muita área para cabrucar aqui. Mas se você quiser fazer uma recabruca, tem um bocado de termo aí que a pessoa usa, né? Recabrucar, né? Você pode plantar o cacau que está plantado a pleno sol. Você plantar plantas nativas, né? As plantas nativas, Jequitibá, Ipê, o que for. O que você quiser plantar para o Brasil e ressombrear tudo isso aí com planta definitiva. Eu escrevi esse projeto, mas não foi para frente. Era fazer um incentivo ao produtor. Recabrucar áreas com as plantas nativas e plantas em extinção, né? Jacarandá, Jequitibá, né? Sucupira, né? Pau-ferro, o que fosse, se você quisesse aqui, você tem mais de 132 aves que pode sombrear cacau. A CEPLAC tem essa tabela e você podia recabrucar com as plantas nativas e recuperar essas plantas que estavam em extinção, né? Extinção. Então, podia fazer isso. E o produtor, ao fazer isso, tirou algum incentivo, né? Ou o produtor replantar as áreas dele de pastagem, algumas áreas de pastagem, como incentivo com as plantas nativas. E ele teria algum incentivo em política pública, teria redução de custo, de redução de juros nos bancos de financiamento, pagamento menor de insumo, custo menor de insumo, alguma coisa com estímulo ao produtor para fazer isso. Isso já foi escrito várias vezes, mas ninguém escutou, não. Mas não vai para frente. Até agora não, mas vai. Um dia vai. Esperançar. Eu tenho esperança do verbo esperançar. Do verbo esperar, eu não fico esperando nada que aconteça. Ivan, para o pessoal que está assistindo aqui em casa, né, que tem interesse em aumentar a produtividade, como é que faz para participar do Projeto 500? Tem vaga? Sempre. Veja bem, nós atendemos na CEPLAC 26 grupos. Quando o Projeto 500 foi feito, uma estratégia foi trabalhar em grupo, como eu falei aqui, grupo. E nos grupos, nós montamos um grupo em cada cidade, na época. Ia montar em todas as 63 cidades que a CEPLAC, onde tinha escritório da CEPLAC, eram 63 grupos. Aí chegou a Covid, pronto, tinham 26, aí chegou a Covid, aí foi interrompido 3 anos, né? 3 anos de Covid, né? Eu lembro, foi no dia 19 de março de 2020, eu lembro da data que eu estava em São Paulo fazendo o Festival do Chocolate e um motorista me disse assim,
o vidro do carro estava aberto do aeroporto. Eu estava viajando com eles aqui, tem uma doença brava, está matando todo mundo. E eu estava lá. Eu não peguei Covid, não, mas muita gente pegou Covid lá no Festival do Chocolate. Mas eu estou dizendo aqui, então, era um grupo em cada cidade. Depois, foram 26. Depois que a Covid acabou e nós nos aposentamos da CEPLAC, aí em 2021, aí os produtores onde tinham os grupos pediram para a gente fazer essa consultoria particular a eles, né? Aí tem vários modelos, né? Tem modelo particular que eles mesmos pagam, tem uma parte que o Sebrae paga, tem uma parte que a prefeitura paga, tem vários modelos, né, de pagamento, de rateio do pagamento da consultoria. E tem vagas em alguns grupos, sim. E se o produtor de qualquer cidade quiser montar um grupo para a gente fazer essa assistência e levar essa tecnologia do Projeto 500, não tem problema nenhum. Só é contactar com a Consumate, né? Então, a Consumate vai lá, monta os grupos, tem que ter um líder, né, para fazer isso. Geralmente tem um coordenador do grupo, ele coordena, convida os produtores, aí vê a maneira melhor de pagar, se é via prefeitura, se é via Sebrae, se é via o Senar, se é via o que for, né? E o particular, e a Consumate faz isso, e dá essa consultoria. E se for pouca gente, 1 ou 2 ou 3, assim, a gente vê se encaixa em algum grupo que já existe. São 11 grupos, né, que a gente assiste. Se tiver, agora mesmo temos 5 vagas no grupo do Ararema, mas já foi preenchida, né? Então, era um grupo que Erlon montou, né, do Projeto 500, Cacau 500, e esse projeto foi feito encaixado, os produtores foram encaixados no grupo daqui de Boirarema. Mas se alguém quiser participar, só entrar em contato, ver que a gente resolve. A gente resolve, não tem que resolver, né? Tem que resolver. A gente resolve, se forma um grupo novo, se cria um grupo, se forma novo, se encaixa em algum lugar, mas o produtor não pode ficar sem assistência técnica. Não pode, não deve. Poder pode, mas não deve. O produtor não deve, então o produtor tem que ser muito bem assistido. E essa é a ideia nossa, de que via governo, via particular, via cooperativa, via sindicato, via o que for, mas o produtor não pode ficar sem assistência técnica. Então, para fazer parte, é entrar em contato com a Consumate. Isso. Né? Sei que está tendo um evento também em dezembro. Aí você poderia falar para a nossa audiência também um pouco desse evento, como é que vai ser, quando é, e convidar, né, o pessoal. Nós estamos no quarto encontro. Nós tivemos um grande encontro no primeiro encontro, feito no Candinha Dória, né? E convidamos as pessoas, e aqui estiveram mais de 600 produtores, né? Do Brasil todo. Depois nós tivemos o segundo encontro, foi feito no Centro de Cultura, com quase mais de 1.000 pessoas. Foi? Ali. Né? Já não tinha mais espaço, né? Ali. Aí depois nós fizemos o último no shopping, né? Ali no shopping. Não tinha esse espaço grande, mas deu mais de 700 pessoas. Né? É pena que não tinha espaço para convidar mais gente, né? Hoje nós vamos ver, o quarto encontro vai ser em Ilhéus, lá no Centro de Convenções, nós temos um espaço grande ali agora, né? Vamos para Ilhéus. O encontro vai ser de 10 e 13 a 13 de dezembro. Nós estamos convidando todos os produtores do Brasil todo, né? Da região principalmente, e do Brasil todo, para estar presente aqui. Estarão presentes lá técnicos de alta envergadura, né, técnica, e vão trazer o que tem de melhor para o cacau. Né? E eu espero que os produtores todos estejam lá, não só para ouvir. Eu não gosto de produtor que fique só ouvindo, não, né? Que pergunte, questione, discorde, né? Faça tudo. Eu não gosto de produtor que fique calado, não. O produtor tem o direito de fazer o que quiser. Você pode falar, perguntar, discordar, né? Pode fazer o que quiser, perguntar, insistir, né? Para que aqueles palestrantes que tiver lá tenham a obrigação e o dever, porque tem a obrigação, mas não tem dever, tem a obrigação e o dever de esclarecer o máximo aos produtores que têm necessidade de tecnologia, de técnicas para empregar na sua fazenda e ganhar dinheiro para que mantenha bem sua família e que a região tenha uma condição melhor econômica e que convide muita gente para morar aqui e que aqui seja sempre um lugar que sempre foi boa morada. Perfeito. Estarei lá no evento também. Isso, você está convidada, a equipe toda aqui do Cabruca Podcast já está convidada para estar lá na frente, logo, gravando tudo para mostrar aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Ivan, por participar aqui dessa conversa e estar
passando seu conhecimento pra gente. E esse foi mais um episódio do Cabruca Podcast. Se você está gostando do nosso conteúdo, comenta aqui com a gente, assine o canal, se inscreva, né? Compartilhe com os amigos. E nós também estamos no Spotify, né? Dá para você ouvir a gente aí no carro, fazendo alguma outra atividade. E aguardo vocês no próximo episódio.